Fala galera, bem-vindos a mais um Board Game Don'ts pra vocês. Pessoal, hoje a gente vai fazer um episódio diferente. Eu vou mostrar minha tier list das raças de Terra Mística, pra você realmente acompanhar como que eu penso de cada raça, quais as vantagens dela, qual a colocação dela, a classificação dela dentro dessa lista. E cara, se você gostou, deixa seu like aí, compartilha o canal, compartilha com seus amigos, vamos fazer esse canal crescer ainda mais, beleza? Então, bora pro play! E é isso então, pessoal. Conforme eu falei na abertura, a gente vai fazer nosso tier list. Eu queria agradecer aí ao Ariel, que deu essa dica aí pra gente no canal, nos comentários. Fica a dica pra vocês também aí, comentem, fale. Cara, ajuda a crescer o canal, é um hobby. Obviamente não faço isso pra sobreviver, eu faço isso pra ajudar toda a comunidade aí de board game, tá bom? Então bora lá. Que eu queria começar falando, né? Hoje a gente tem vários tipos de mapa, expansões, etc. Eu vou colocar aqui as 14 raças, ou seja, a gente vai avaliar meu tier list pro mapa original, né? Aquele mapa inicial, sem adaptações, sem nada. E com as 14 raças básicas, tá bom? Então eu não vou colocar expansão nesse tier list, eu tô falando de um tier list inicial padrão para o Terra Mística. Você que tá começando vai ser legal, e para você que já joga há bastante tempo também vai ser legal discutir isso. E não esquece de deixar seu comentário aí, criticar e bora lá, tá bom? Então vamos lá, pessoal, começando aqui a nossa construção aí de tier list de raças Terra Mística. Como que eu construo, na verdade? Eu começo sempre pelas extremidades, né? São definições na minha cabeça mais fáceis, né? A gente já separa quais raças são realmente as melhores e as piores. Então eu queria dizer aqui algumas raças que pra mim são as melhores do jogo, tá? Disparado, a gente tem os Darklings. Pessoal, Darklings é uma raça muito boa. Ela ganha muito jogo na estatística do Snellman. E por que eu coloco ela aqui? Acho que é legal pra quem tá iniciando o jogo, às vezes jogar com os Darklings não é tão instintivo, não é tão fácil. Mas pensa que essa raça, ela faz um Spade, ou seja, uma pá com um Priest. Então ela precisa de Priest pra fazer pá. E isso é muito legal porque além dela fazer Priest fazer a pá com o Priest, ela ganha 2 pontos de vitória, que é muito absurdo, tá? Então eu vou deixar aqui o vídeo pra quem não assistiu sobre os Darklings, que é muito legal. Foi o meu primeiro vídeo aqui no canal, então não tá a melhor coisa do mundo, mas tá legal. Mas sobre os Darklings, caras, eles são uma raça muito poderosa, porque eles ganham muito pontuação básica, aquela pontuação padrão ali de você então construir casinha, TP, etc. Você consegue construir muita coisa numa cadência de jogo muito fácil. E ela joga muito bem, né, em todos os sentidos. Ela é muito flexível por conta do Priest. Ela não precisa dar pau, mas o Priest é uma ferramenta muito boa para ela. Outra coisa que ela é legal é que nos cultos ela sempre tem vantagem, obviamente, na água e no Earth, que são cultos relativamente poderosos. E aí, de fato, você, começando com Priest, usando muito Priest, você pode cadenciar, né? Às vezes fazendo pá, às vezes subindo culto. Então, cara, ela é uma raça ferrada, overpowered de verdade. Muita gente fala que nem curte jogar com ela, porque ela é muito desequilibrada perto das outras, tá bom? Dentro desse mesmo tier, pessoal, que é a lista lá dos tops, eu considero muito o cultista e eu considero muito os engenheiros. Para mim, essas duas raças são poderosas demais no jogo de Terra Mística. Apesar de todas serem legais de jogar, apesar de todas, dependendo da cadência, ficam mais poderosas, é verdade isso, porque depende realmente do setup do jogo, mas eu considero essas três raças, pra mim, né, na minha lista, então vocês vão encontrar listas diferentes aí, mas a minha lista, pra mim, esses três são os mais poderosos. Porque o cultista, cara, ele é uma raça totalmente versátil, né? Tem 2 pontos críticos que eu falo deles, que é muito legal. Aumentar o culto passivamente. Então, toda vez que você faz uma estrutura, se algum, obviamente, outro player comemorar, você então consegue subir passivamente seus cultos. Cara, isso é muito legal, dependendo da cadência fica muito overpower. Então, o cultista é uma raça muito equilibrada pra isso. Ele faz todas as coisas básicas e, além disso, ganha culto numa ação passiva. E o segundo ponto do cultista, que eu falo bastante, é que ele tem a pontuação do Stronghold dele, dá 7 pontos de vitória a mais no final. E dependendo da cadência, no final do jogo, você pode superar as pontuações dos seus adversários inesperadamente. Ninguém fica olhando pro Stronghold do cultista, porque ele fica só controlando os cultos. E é super legal isso, é meio inesperado, então eu acho bacana falar.
Engenheiros, pessoal. Cara, o Engenheiros é uma raça que inicialmente, quando eu comecei a jogar, eu falei, nossa, que porcaria, né? Não tem trabalhador de início, não tem 2 trabalhadores no setup das casinhas lá. E depois eu comecei a ver que não, cara, é uma das raças que mais ganha jogo também, porque ela é muito versátil, ela precisa de muito pouco recurso pra evoluir. Então, você, dependendo do que você está fazendo, como que você está fazendo durante o seu jogo, sua cadência, você, obviamente, precisa de muito trabalhador para essa raça, mas é uma raça muito flexível para poucos recursos, né? Você não precisa de muito dinheiro, você pode sair construindo muita coisa logo no começo, tipo 2 templos, muito fácil. Então, é uma raça que, de modo de recurso, precisa de muito pouco, e isso é ótimo para quem consegue administrar muito bem o recurso no Terra Mística. E outra, ele tem bônus de pontuação de ponte, então ele faz bastante coisa, assim, dependendo de como você jogar com ele, você consegue pontuações muito altas. Então, na minha opinião, esses 3 lideram a minha tier list aí no Tier S, tá bom? Legal, pessoal. Agora começando do oposto, né, o lado oposto, lá no F, né, no Tier F. Então, é o seguinte, pessoal, quem eu coloco aqui como a pior raça do jogo de Terra Mística, então, para esse mapa, né, para essa configuração que a gente falou, né, sem expansão, mapa original, etc. Eu coloco os Fakirs. Não era novidade para ninguém, quem assiste meus vídeos aí sabe que quanto o Fakirs é uma raça fraca perto dos outros. Deus fraco. Então eu coloco aqui no Tier F. Realmente ela tem um poder que você pode achar que ela é super poderosa, né? Que você pula, né? Usa o tapete para pular 1, 2, 3, dependendo da chave lá que você pega. No quesito de você pular e fazer terraformar e fazer uma casinha, você gasta Priest. Só que então você tem uma dificuldade maior de fazer cidade, você tem que concentrar nisso. Além de você ganhar pontos com casinhas pulando com tapete, você precisa então entender como funciona a estrutura pro Fakirs para construir cidade e obviamente evoluir o seu jogo. O Fakirs, ele tem uma série de componentes para você então jogar com ele. Então, algumas raças que utilizam muito, o Priest, por exemplo, o nosso Darklings em primeiro, não funciona jogando com os Fakirs. Raças que então, em volta do amarelo, lembra, né? Tem o vermelho, tem o marrom. Então, são raças que realmente você tem que tomar muito cuidado, porque senão rouba muito fácil os seus mapas, né? Os seus territórios, e aí você não consegue fazer o tapete. Então, assim, pra mim, ele é uma raça muito, muito fraquinha, tá? Eu acho que os poderes são muito específicos, então eu considero ele num Tier F. Por exemplo, Stronghold, ele ganha mais 1 de distância, né, no tapete. Então, é mais para ajudar o tapete do que outra coisa. Então, sua estratégia tinha que ser focada em tapete. Então, obviamente, ganha muito ponto de vitória quando você faz o tapete, mas não é a melhor raça aí do Terra Mística. Continuando aqui, pessoal, eu considero a Fakirs, então, realmente a última da minha lista aqui. E aí, fazendo um pouquinho mais pra cima, quem eu considero que são, então, os melhores, né, depois de Darklings, cultistas e engenheiros. Obviamente, sempre nas extremidades, depois a gente vai determinando o meio, que pra mim o meio foi um pouco mais delicado aí pra decidir, mas ok, vai sair. Então, dentro do Tier A, que é a segunda, teoricamente a segunda em escala, eu gosto bastante de Caos. Vamos colocar aqui. Eu gosto bastante de Witches. E eu gosto bastante de Swarmlings. Pra mim são 3 raças muito, muito boas, que tem vantagens grandes em muitos outros mapas. O Swarmlings adapta muito fácil com o começo do Stronghold ou com o começo em casa de comércio. O Mago do Caos, ele se adapta muito a cultos diferentes na cadência, a você fazer uma cidade muito rápida no meio. Pra quem não viu ainda, eu coloco aqui o vídeo do Caos, é muito legal. A Witches, né, quando tem um bônus de ela funciona muito bem e você pode escolher entre começar com um templo ou fazer o Stronghold dela pra você conseguir expandir mais rápido e fazer 3 cidades, que é o objetivo dela, porque ela ganha pontos de cidade. Então assim, acho que essas 3 raças pra mim são muito boas.
depende um pouquinho só da estrutura de cadência, mas você consegue usar muito bem ela, tá bom? Então elas têm poderes interessantes, né? Como a gente sabe do Mago do Caos, ganha dois favores sempre que faz um templo ou santuário. E então você consegue fazer coisas muito legais com essas 3 raças, tá bom? Pra mim, essas são as 3 raças do Tier A, com certeza. Já no Tier B, pessoal, e que eu acho que são raças muito boas, só que diferente das As, o meu comentário depende talvez um pouco mais de setup do jogo para você jogar, são Halflings, Mermaids e Nomads. Então assim, pessoal, por que eu escolho essa raça aqui? Essas 3 raças, elas são poderosas, tá bom? Ah, Matheus, mas Mermaids devia ser A. É verdade. Concordo com a sua opinião. Tem todos uns poréns, né? Terra Mística a gente vê que realmente depende da cadência, depende de tudo. Minha opinião, ou seja, a minha tier list, joga a sereia para Tier B, como Halfling, como Nômade. Por quê? Porque são raças que são muito boas, muito poderosas, mas depende de uma certa situação. Exemplo, Halfling. Cara, Halfling, quando você tiver pá no 4º turno, e obviamente você pode escolher usar os Darklings ou os Halflings, cara, o Halfling é muito poderoso quando tem uma pá de bônus no 4º turno. Então assim, você usa ele, a chance de você ganhar, como eu já ganhei várias vezes nos campeonatos lá do Snellman, com os Halflings, é por conta disso. Você aproveita da oportunidade da cadência e utiliza essa raça, que são poderosas. Lembrando que ela até gasta menos dinheiro para fazer o pá-pá. Então você tem que combinar isso no seu jogo com as cadências. Por isso que eu acho que ela é importante. Ela é realmente overpower, mas depende dessa oportunidade para você ganhar o jogo. Mas, super importante, ela é uma raça poderosa. Quando você fala da sereia, também é uma raça super poderosa, né? Outro dia a gente estava conversando com o Eduardo Andrade, que é realmente o criador lá da expansão de Terra Mística, Merchants of the Seas, e ele falou da poderosa abertura da sereia, com 8 casas, né? Você sai com 8 casinhas logo no primeiro turno. Isso é bem poderoso, pessoal. E lembra, não só casinha, ela é muito importante em rede, ela é muito importante em termos de chip, então ela constrói muito chip. Então você precisa daquele pergaminho que dá bônus de chip. Então assim, tem coisas que são específicas para a raça. E eu considero ela um Tier B, mas ela é super poderosa, né? Ela tem como fazer cidades do nada, né? No meio do oceano. Então ela tem habilidades poderosas. E não deixa de ser uma raça poderosa, tá bom? Mas eu coloco ela no Tier B antes e depois dessas 6 raças assim. E o Nômade, pra mim, outro Tier B ferrado, porque ele é muito flexível, ele consegue então entrar numa terceira, uma 4ª decisão de escolha no mapa e conseguir ganhar um jogo, porque ele depende muito das outras escolhas, ele é flexível, ele começa com 3 casinhas que você consegue travar algumas raças se você precisar, você tem a poderosa arma do Stronghold dele, que de fato transforma qualquer terreno pro terreno dele e você consegue construir na hora. Então assim, você tem um monte de flexibilidade com o Nômade. Pra mim, ele é uma raça muito poderosa. Porém, depende muito, né? Acho que você pode usar ela com outras raças que você realmente já pegou, não deu certo, como Darklings, cultistas e engenheiros, e aí você não tem oportunidades no Tier A, você pega o Nômade para ser flexível. Então assim, obviamente, você tem que pensar no setup do jogo. Mas, pra mim, na minha opinião, Nomads é no Tier B. Super poderosa, porém eu utilizo quando necessário, quando eu preciso de flexibilidade, quando outras raças poderosas daquele setup já forem escolhidas. Agora que complica. Pessoal, agora a brincadeira fica apertada. Então temos aí mais 4 raças, mais 2 tiers, né? O Tier C e o Tier D. Como que eu penso aqui, né, pessoal? Existem raças que são super legais de jogar. Então a gente tem os anões, a gente tem os gigantes, a gente tem o alquimista. Cara, muito legal de jogar. É muito legal. Só que eu vou considerar o alquimista, como eu falei aqui, no Tier D. Por quê, pessoal? Porque o Tier D é um pouquinho melhor que o Fakirs, né? Porque o alquimista, ele só tem uma grande vantagem no jogo quando você não tem nos pergaminhos os bônus de moeda. Porque aí você então está na frente de todos os outros jogadores, tá bom? Então isso é muito legal. Lembrando que eu falo lá no vídeo do Darks, que eu coloquei lá no começo do vídeo pra vocês, que ele já começa com um gap, né? Em termos de pontuação, por conta dele ser mais fraco realmente. Então o handicap dele
nessa nova atualização dentro do Terra Mística, ele cai então, o Darklings cai algumas pontuações e o Alquimista sobe muita pontuação. Eu lembro que a diferença é em torno de uma cidade, né, no final. Então, muito cuidado com o Alquimista. É super legal de jogar, for fun. Acho uma raça fenomenal, porque ele consegue rushar Stronghold, fazer o poder da pá dele. E aí, beleza, acho que é super legal jogar com ele. Mas, infelizmente, na minha concepção, ele é uma raça que depende muito do jogo, não ter moedas, para ter uma grande vantagem de ganhar. Então, eu coloco ele com um poder no tier D de ganhar o jogo do Terra Mística. Anões, pessoal. Todo mundo fala, Anões é muito forte, né? Vai vir uma expansão e vai ajudar eles. Realmente. Pessoal, eu gosto de jogar Anões em mapas específicos, porque quando tem um setup muito parecido pra cor cinza, eu gosto muito mais de pegar engenheiros, que é muito melhor. Obviamente, os dois, tanto como engenheiros e quanto anões, precisam de muitos trabalhadores dentro do setup. Porque pula um, né, faz o túnel lá, ele não pode construir chip, ele pula um para fazer então, usando o trabalhador para fazer uma casinha. Isso é muito legal, mas tem que ter cuidado no mesmo esquema que o Fakirs. Você tem que ter o cuidado então de estruturar a sua cidade, não sair fazendo loucamente, espalhando suas casinhas por aí e você não tendo estrutura de cidade para formar. E óbvio que você não pode sair construindo tudo no começo, porque você perde muito trabalhador para fazer isso. Você ganha pontos de vitórias no início, mas depois não evolui tanto, tá bom? Então muito cuidado com anões, mas é uma raça poderosa sim. Agora, acho que entra na minha cabeça são os maiores dilemas, tá? Que é o Gigante e a Auren, tá bom? Eu confesso que eu joguei pouco com essas duas raças, bem pouquinho. E acho que aí vai ficar a grande discussão, a grande resenha aí de todo mundo, tá bom? Eu considero o Giants um pouco piorado do Nomads, né? Apesar de você, com o Nomads, vai poder terra transformar com uma pá os terrenos adjacentes dele, né? Teoricamente, o marrom, o vermelho, então isso é um bônus para ele. E os Gigantes não, então ele só pode terraformar com 2 pás. Isso é muito limitante com uma raça, tá, pessoal? Então, eu considero ele piorado do Nomad. Mesmo assim, ele precisa de um setup super específico para você jogar com ele. Ele consegue muito bem permear pelo fogo e pelo air. Então, é super legal isso. Mas, enfim, o que eu acho que ele pode ser um pouquinho piorado do Nomad, em termos do poder dele, né? Porque ele usa 2 pás. Ele pode usar as 2 pás com um turno de bônus de pá, ele ganha mais 4 pontos de vitória, beleza. Mas eu acho que ele não é o tier C. Pra mim, ele é um tier D. Apesar de ele ser forte, independente da situação, muita gente gostar dele porque ele faz coisas parecidas com Nomads, mas eu acho que ele é um tier D por conta da pá. Eu não considero, ele precisa de 2 pás, é muito caro você terraformar pra ele, você terraforma só um. Então você tem que ter muito cuidado quando joga com os gigantes. E a Auren, pessoal, eu considero ela entre C e D, também é uma discussão bem aberta, eu considero elas um tier C, tá bom? Matheus, ela é melhor então que os gigantes e o alquimista? Cara, um pouquinho melhor. Então não dá pra eu colocar ela no mesmo patamar que os dois ali embaixo, tá bom? Na minha opinião, é a minha tier list. Eu gosto delas porque ela rusha Stronghold e pega um culto, então dependendo da cadência ela é super legal de usar. E, além disso, você tem um Priest, né? Um Priest free todo turno, que é evoluir 2 no culto com o poder dela de Stronghold. Então, pra mim, ela é tier C por conta desses poderes, dessas composições de poderes dela. Também não criamos ainda o vídeo dela, vamos criar ainda, né? Tá faltando tempo, mas vamos criar. Então, pessoal, em resumo, essa é a minha tier list, com todas as justificativas aí, vou deixar na descrição cada comentário de cada raça para você poder acompanhar, para você ir direto no minuto para ficar mais organizado. E de novo, né? Se você curtir, dá um like aí, compartilha com seus amigos, aperte o sininho para receber as novidades, segue a gente aí no canal, não esquece, tá bom? E se você tiver algum comentário, critica aí minha resenha. Daqui a pouco a gente vai criar um podcast disso, então a gente vai discutir de uma melhor maneira, mais aberto, vai ser super legal as resenhas. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí que a gente responde, tá bom? Então
Então fica aí com rock and roll e valeu!